Boa noite a você que está nos acompanhando durante esse período de pandemia. Quando esse sermão for ao ar, nós já estaremos novamente nas nossas atividades presenciais de nossa igreja, no mesmo horário. O nosso culto presencial vai ocorrer agora a partir desse domingo, a partir de hoje. Então agradeço ao Senhor pelos 5 meses e meio aproximadamente que nós estivemos juntos aqui pelo canal do YouTube. Nós continuaremos postando as nossas pregações em 1 Pedro. A partir do próximo domingo você terá aqui, você poderá entrar às 19h30 que nós estaremos por aqui. Hoje eu quero abordar um tema diferente, a exposição de 1 Pedro. Vamos gravar nesse domingo no nosso culto da nossa igreja e postaremos aqui então no próximo domingo, como eu já falei há pouco. Eu quero orar com você, colocar a tua vida diante de Deus, colocar a minha vida também, que Deus me dê sabedoria e que esse tempo de hoje seja um tempo relevante para a glória dele. Vamos juntos orar. Eu peço que você aquiete teu coração, os problemas da semana deixe lá, os da próxima, os da semana passada deixe lá, os da próxima deixe também lá na frente. Deus está no controle de todas as coisas, e a palavra dele diz que cabe a cada dia o seu mal. Então não adianta hoje encher a cabeça de coisas, ficar preocupando a mente com coisas que ainda não aconteceram e talvez nem venham a acontecer. Então nós vamos orar e vamos dar sequência à exposição bíblica de hoje em instantes. Eterno Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de termos a tua palavra que nos orienta, que nos dirige, que nos norteia a fazermos o que agrada ao Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus, por esses 5 meses e meio aproximadamente que tivemos de programa aqui pelo YouTube, de apresentação da tua palavra. Eu quero te agradecer muito, porque foi um privilégio expor a 2ª carta de João, foi um privilégio expor o livro de Filipenses e outras pregações que estiveram no meio da exposição desses livros. Muito obrigado, Deus, porque para nós é algo que nos enriquece, nos dá crescimento, é ouvirmos a tua palavra, é sermos tratados por ela. Isso nos dá firmeza, nos dá segurança, é o nosso norte, a tua palavra. Isso é muito bom e eu te agradeço por tudo, te agradeço pela exposição de hoje e também, ó Deus, pela exposição que nós teremos da 1ª carta de Pedro, que aqueles que acompanharem por aqui aos domingos e aqueles que também estarão em outros momentos, fora o domingo, ouvindo a ministração da tua palavra, que sejam impactados por ela, que sejam transformados através do ouvir a tua palavra, que tenham fé salvadora, para que tenham os seus corações voltados para ti, quebrantados, e diante de ti, ó Deus, confessem que o teu Filho é o Salvador e só nele há salvação. Que seja assim, ó Deus, os acontecimentos de quem tem caminhado e tem sido tocado pelo teu Espírito Santo, que se dobrem diante da cruz de Cristo, aceitando-o como Salvador de suas vidas e dispostos a servi-lo por todos os dias que terão aqui sobre a face da terra, para que tenham crescimento, que amadureçam, que passem pelo processo de santificação e que cheguemos juntos um dia diante de ti, com corpos glorificados, com as nossas vidas totalmente transformadas, livres do pecado, para vivermos eternamente contigo. Essa é a minha oração e a minha gratidão por esse trecho de hoje, pelo Salmo 1, que vamos refletir nele agora, que seja uma bênção para a vida de todos, no nome de Jesus. Amém. Como eu já falei agora no final da oração, eu vou expor hoje o Salmo 1, O tema de hoje é caminho do justo versus o caminho do ímpio. O salmista nos mostra aqui no Salmo 1 que existem 2 tipos de pessoas, o justo e o ímpio. A pessoa ímpia é a pessoa que tem ausência de piedade na sua vida. O que significa isso? A ausência de piedade. Vida piedosa, segundo as Escrituras, é a vida de prática da palavra de Deus. E uma pessoa que não pratica a palavra de Deus, que não vive
tendo a palavra de Deus como regra de fé e prática, como fonte orientadora para as suas atitudes no dia a dia. Uma pessoa que não anda assim não é uma pessoa justa, é uma pessoa ímpia, que tem ausência de piedade, ausência da palavra na sua vida, né? Então nós temos dois tipos de pessoas, né, sobre a terra. Temos os justos e os ímpios, e essas pessoas andam por caminhos completamente diferentes. Nós vamos ver isso hoje, vocês vão entender bem, e eu fico muito à vontade para expor esse salmo aqui. É um salmo que dá para ver um lado e ver o outro. É impossível ficar em cima do muro, é impossível ficar ou até pensando num lado e no outro sem se definir. É necessário que nós tenhamos uma posição definida, porque são dois caminhos distintos, são opostos, e só um caminho é possível de ser seguido, só um. É impossível estar nos dois ao mesmo tempo, é uma outra coisa que é importante a gente falar. Ou é justo ou é ímpio, tá? Ou é uma coisa ou é outra. Eu sinto muito se você hoje fala, ouvindo o que eu estou falando, você vem a dizer, puxa vida, mas eu não sei, é tempo de se definir. E eu creio que com a exposição desse salmo você vai conseguir definir, e eu creio que Deus tem um propósito em você estar ouvindo essa mensagem hoje. Nós vamos ver esses dois caminhos, nessas duas alternativas que muitas pessoas estão trilhando, e muitos sem nem pensar na vida que levam. Muitos sem pensar se está tendo uma vida de uma pessoa justa ou a vida de uma pessoa ímpia, né? Então nós vamos ver tudo isso hoje no Salmo 1. O Salmo 1 foi escrito para motivar e levar o povo de Israel a louvar a Deus. O livro de Salmos em si, não especificamente só o Salmo 1, mas os Salmos, 150 Salmos que nós temos, o livro de Salmos era considerado o inário de Israel. Eles cantavam esses Salmos, né? Imaginem iniciar o aprendizado de Salmos com o Salmo 1, né? Um salmo excelente, que eu creio que trazia muitas reflexões para as pessoas e traz até os nossos dias. O livro de Salmos é considerado então o inário de Israel. Ele teve vários autores, esses 150 salmos tiveram vários autores. 73 desses 150 salmos foram escritos por Davi, 12 deles escritos por Asaf e 12 escritos pelos filhos de Coré. 2 desses salmos escritos por Salomão e 1 desses salmos escrito por Moisés, 1 escrito por Etan, 1 por Emã, e 48 desses salmos são anônimos. Então, todos esses 150 salmos, nós temos eles juntos, né, em um livro, e foram escritos esses salmos, a maioria em aproximadamente 3.000 anos atrás. Temos vários tipos de salmos dentro dos 150, temos salmos de lamento pessoal em um grupo, temos salmos de ações de graças, temos salmos de coroação, salmos de peregrinação, salmos reais, salmos imprecatórios e 3 salmos de sabedoria. Um desses salmos de sabedoria é o Salmo 1, que nós vamos ver hoje, e mais os Salmos 37 e o Salmo 119. Então hoje nós vamos ver o Salmo 1, ver os dois caminhos por onde caminha a humanidade, ou está num ou está no outro, né? No outro caminho. É impossível ficar nos dois ao mesmo tempo, e muito menos em cima do muro, né? Muito menos em cima do muro. E eu convido você a avaliar agora em que caminho você está. Qual tem sido o teu modo de vida e qual é o teu futuro? Como você vê pelo caminho que você está trilhando, como é que você vê o teu futuro? Há alguns anos atrás, eu sempre conversando com um amigo, eu falava dessa questão da eternidade, falava que Cristo está para voltar, para buscar a sua igreja. É interessante que em várias vezes ele falou para mim, eu vou ficar atento, eu vou ficar sempre perto de você, porque se você for, agarra no seu pé, pego na sua perna e eu vou junto com você. A coisa não é bem assim, não é bem assim. Nós temos atitudes que devem ser tomadas, nós vamos ver hoje, na exposição desse salmo, para que no momento em que Cristo voltar, para buscar a sua igreja, para buscar os seus eleitos, os seus escolhidos, nós estejamos numa condição de pessoas que definiram o caminho que estão seguindo. E diante da decisão, da definição, né, da caminhada,
você poderá estar com o Senhor ou não. Então avalie o caminho que você tem andado. E o que eu falei aqui há pouco, atente porque ou está num ou está no outro. E eu creio que se você está ouvindo essa mensagem hoje, Deus tem um propósito. Não é à toa que você está ouvindo essa mensagem. Deus tem um propósito. Coloque isso na tua mente. E ouça tudo que eu vou falar aqui sem nenhum preconceito, nenhuma postura prévia de não, eu não quero ouvir isso. Não, ouça. Dê uma chance para mim hoje, para expor a palavra, para você ouvir, para você ser tocado por ela. É a palavra de Deus. Eu estou aqui, eu sou um instrumento nas mãos de Deus para expor a palavra dele. Mas a palavra é dele e ela vai atingir o teu coração. Eu creio assim, porque você está aqui comigo hoje ouvindo. Nós vamos ver então a exposição desse salmo. Esse salmo ele tem 6 versículos. Aliás, a primeira parte que nós vamos ver, o caminho do justo, tem 3 versículos. Então nós vamos ver o primeiro caminho, né? O caminho do homem justo, versículos 1 a 3. Eu vou ler e depois eu vou expondo essa parte inicial, esses 3 versículos, fazendo algumas implicações e aplicações já para as nossas vidas. E depois falarei do segundo caminho, o caminho do homem ímpio. Então, o caminho do homem justo, versículos 1 a 3 do Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Eu quero lembrar que eu estou com a nova versão internacional. Algumas pessoas usam bastante a edição revista atualizada e outras traduções, mas eu utilizo a nova versão internacional, ok? Então nós vemos aqui inicialmente o caminho dos justos. No versículo 1 é marcado pela separação, a ideia de caminhar apartado, afastado do mal. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz o que não segue, não imita, nem se assenta. A ideia aqui dessas 3 negativas, não segue, não imita, nem se assenta, é de posturas definidas. A partir do momento que o Espírito Santo de Deus veio habitar no coração, a partir desse momento, o homem justo, ele não segue, não imita, nem se assenta no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios. Os passos dos ímpios, do homem sem Deus, que o justo deve evitar. São vários passos. Eu vou enumerar algumas coisas aqui, talvez não estou com uma lista exaustiva aqui, talvez você até lembre durante a minha exposição de mais algumas coisas, mas alguns pontos interessantes a serem observados, né, da ideia de aceitar princípios de ímpios, desonestidade. E vivemos num mundo onde a desonestidade ela tem imperado, os desonestos que são os corretos. Infelizmente nós vemos isso. Outro princípio de ímpio, falsidade. A pessoa que tem 2 caras, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Quando você pensa que pode confiar, não confie não, que a pessoa já está em outro pique, está caminhando para outro lado. Mentira. Pessoas mentirosas, extremamente mentirosas, que mentem tentando, muitas vezes parece que até se convencer de que a mentira que estão falando ou que estão defendendo é verdade. Calúnia, não se importam em levantar calúnia de quem quer que seja. Justiça própria, não dependem de Deus, saem atropelando, fazendo o que vem na cabeça, o que acha que tem que ser feito e não querem saber, não valorizam o próximo, não pensam no próximo, só pensam nos seus próprios instintos, nas suas necessidades, no que ele acha que é correto, não tem um padrão, não tem a palavra de Deus para orientá-los e sair fazendo segundo a sua cabeça.
Um princípio de ímpios também, maledicência. Falam de um, falam de outro, rebaixam um aqui, rebaixam outro ali, que é para se manter num nível bom. Ele é o certo, ela é a certa sempre, os outros estão abaixo. Isso é complicado, é um princípio de ímpios. Rouba, furta, procura ver sempre o seu lado. Não tem posturas, né, altruístas, as posturas sempre são egoístas, só vendo o seu lado, não importa de onde ele vai tirar, mas ele está tirando. Esses são princípios de ímpios. Participar das práticas de pecadores declaradas, isso também é caminho de ímpio, né? Traições, aqueles que muitas vezes não conseguem ser fiéis à sua esposa, ser fiéis à sua família, aos seus filhos, né? Tem vida dupla, é uma vida hipócrita, num lugar é uma coisa, no outro lugar é outra coisa, né? Completamente diferente. Quem pode mais chora menos, é a ideia muitas vezes, não faz nada sem visar lucro, né? Isso são práticas de pecadores declarados, de ímpios, que estão aí no nosso mundo fazendo e acontecendo. Unir-se com aqueles que zombam abertamente de Deus, das coisas de Deus, são práticas de ímpios. Zombar e estar junto com eles, muitas vezes, é sentar na mesa deles, é sentar na roda deles. E isso muitas vezes essa questão da zombaria, a zombaria contra a fé, né, das pessoas. Ah, você é crente, você é trouxa, você é bobo, né, não tem vontade própria, você é louco, quem manda em você é o pastor. Então são ideias, são mentalidades de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem princípios piedosos, que não anda de acordo com a palavra de Deus. Então isso a gente vê constantemente, estão à nossa volta. O caminho do justo é marcado, versículo 2, pela devoção, pela dedicação, a consagração à palavra de Deus. Versículo 2 diz o seguinte: ao contrário, né, desse caminho dos ímpios, sua satisfação, a satisfação do justo está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. A mudança é clara no caminho. As pessoas observam tudo o que fazia, não faz mais as coisas erradas, ao contrário, mudou. E é interessante, o verbo aqui, na lei do Senhor, medita de dia e de noite, é algo constante. A satisfação dessa pessoa, do justo, está na lei do Senhor. Demonstra satisfação, deleite, prazer, anseio em ouvir e praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus dá alegria, dá prazer, dá contentamento. É algo que satisfaz. E nós vivemos dias onde a insatisfação é generalizada. As pessoas se sentem insatisfeitas, nunca estão contentes, nada supre, sempre querem algo mais, querem algo mais. Salmo 42, versículos 1 e 2. Eu gosto muito desse salmo, já expus ele em um retiro nosso e me trouxe grandes reflexões. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Interessante esse salmo, como a corça anseia, ela deseja, é algo intenso na corça, ela deseja águas correntes. A minha alma, da mesma forma que a corça, ele inicia fazendo uma comparação com uma corça, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Será que a nossa alma, será que a tua alma tem ansiado por Deus assim? Será que o desejo, né, pela palavra dele, por ouvir ele falar comigo, com você, de falarmos com ele através da oração, será que isso é forte nas nossas vidas? A minha alma tem sede, ela deseja Deus, o Deus vivo. É muito importante. Dentro do Salmo 1, nessa lei medita de dia e de noite. É crente 24 horas, não só quando está na igreja. Dispõe de tempo para meditar na palavra de Deus constantemente. Frequenta os cultos, frequenta os estudos, as escolas bíblicas, tem comunhão com outros irmãos, tem vida devocional constante, todos os dias vai para a palavra com sede, quer aprender, quer satisfazer, quer saciar a fome da alma, o desejo da alma o tempo todo. Leituras diárias da palavra de Deus, vida devocional, oração, conversa com Deus, tudo isso faz parte da vida do justo. Ele medita
dia e noite na lei do Senhor. É uma vida constante de relacionamento com Deus. Vida cristã, eu já falei aqui em outras pregações, vida cristã não é placa de igreja. Vida cristã é relacionamento com Deus, é dia a dia com Deus, é algo pessoal. Não é muitas vezes a questão exterior, é Bíblia embaixo do braço, como eu falo, roupa de crente, aquela coisa toda, mas o coração detonado, lá dentro vazio, abre a boca, o que sai, a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. E aí, como é que fica? Não medita na lei do Senhor, não reflete, não está cheio do Senhor. E aí quando abre a boca é vazio, é vazia. Que é o quê? O caminho dos justos, versículo 3, é marcado pela bênção, pela graça divina, pela graça de Deus. É como, versículo 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que faz prospera. Esse homem tem as suas raízes nas realidades eternas, colocou a sua confiança em Deus, não colocou a sua confiança em situações humanas, falhas, passageiras, colocou em Deus, dá fruto no tempo certo. A ideia aqui é de que tem estabilidade, que frutifica, que é saudável o tempo todo. Muitos veem a Cristo através dessa pessoa, do justo. É imitado pelos que veem o seu exemplo e gostam, não procrastina, não deixa para depois, é sempre atuante, é sempre atento, é sempre ativo. Suas folhas não murcham. A ideia de que tem vitalidade constante, é animado e anima. As pessoas têm prazer em tê-lo como amigo, como amiga, querem estar junto dele. Ele traz algo, ele acrescenta, ele soma, é proativo e as pessoas gostam, e as pessoas se animam, sentem-se encorajadas pela leitura que fazem da vida do justo. Tudo o que ele faz prospera. É interessante esse verbo aqui, a ação dele é uma ação causativa, por estar dando fruto, ele tem vitalidade, né? Dá fruto, tem vitalidade, tudo o que ele faz prospera. Tem êxito no que faz constantemente. O que é colocado para ele fazer é 10. Nunca diz que não dá. Sempre procura um jeito. Não é problema, é solução. Esse é o justo. Essa aqui seria uma fotografia do caminho do justo. E muitas vezes nós ficamos diante de situações que não agimos da forma que foi vista aqui, e dizemos eu sou justo, eu caminho, eu temo a Deus, eu tenho vida piedosa. Então precisamos nos avaliar mediante essa foto que foi colocada aqui, desses 3 primeiros versículos do Salmo 1. Eu gostaria que talvez depois de você ouvir essa mensagem, você abrisse a tua Bíblia e tivesse um tempo de reflexão nesses 3 primeiros versículos, avaliando a tua vida, colocando-se diante de Deus. Senhor, me sonda, como o salmista Davi falou lá no Salmo 139, Senhor, sonda-me e vê se em mim há algo que te ofende e conduz-me pelo caminho eterno. Senhor, tem alguma coisa, eu estou te servindo, eu sou teu servo, tua serva, tem alguma coisa na minha vida que não está enquadrada dentro desses versículos, desses 3 primeiros versículos. A minha vida como uma pessoa justa, eu me vejo como justo, fui comprado e remido pelo sangue do teu filho que foi vertido na cruz por mim. Tem algo que tem que ser ajustado? Uma autoavaliação é muito importante. E digo para vocês, Deus, na infinita graça, na soberania dele, ele pode te sondar e te mostrar claramente. Esses dias eu estava falando numa reunião de estudos nossa, na plataforma Meet, da nossa igreja, falando sobre essa questão de ser sondado por Deus. Eu estava caminhando há poucos dias e colocando uma situação específica diante de Deus. E caminhando, tá, eu aproveito, às vezes estou caminhando só, eu aproveito para oração, para colocar algumas coisas diante de Deus, para falar com Ele. E naquela caminhada, de repente, algo que eu estava colocando diante de Deus, e não era a primeira vez, já várias vezes colocando isso diante de Deus, veio na minha mente algo de Deus, sobre a questão de qual era a minha motivação para o que eu estava fazendo. E eu me sentia assim, e aquilo parece que queimava dentro de mim. Qual é a tua motivação? Como é que
você está caminhando com isso? Você está fazendo isso? A tua motivação está correta? Tipo assim, para que eu fizesse uma avaliação. E foi muito interessante, e desde aquele dia que aconteceu isso comigo, desse despertar para avaliar a motivação, que eu tenho feito isso não apenas com a situação específica que eu estava colocando diante de Deus em oração, mas com outras situações, avaliar motivações, avaliar como estamos caminhando. Então a minha caminhada realmente é a caminhada de uma pessoa justa? Se eu estivesse me observando, eu seria atraído pelas atitudes, pelas posturas, pela caminhada. Eu não estou falando aqui de pessoas perfeitas, não somos perfeitos, somos pecadores. Enquanto estivermos aqui nessa carne, nesse mundo, nós falharemos, nós erraremos, pecaremos, mas estamos prosseguindo para o alvo, buscando ser justos, buscando mudanças na vida, vivendo um processo de santificação, de mudanças diárias, para alcançarmos o padrão de Cristo, sermos cada dia mais parecidos com o Filho de Deus. Não que já atingimos esse padrão de perfeição somente quando chegarmos na eternidade, quando teremos corpos glorificados. Na glorificação nós teremos uma vida perfeita, uma vida santa e pura, mas aqui nesse mundo, com a natureza pecaminosa aqui dentro, o Espírito Santo habitando e constantemente, essa luta que existe, carne e espírito, constantemente, nós teremos dificuldades. E o meu desafio para você agora, avalie como você tem andado. E dependendo se você se diz uma pessoa justa, você não é ímpia, avalie o procedimento, as atitudes, a leitura que estão fazendo da tua vida. Eu tenho feito isso constantemente. E isso muitas vezes nos incomoda, nos deixa inquietos, porque o pecado tem que inquietar, porque o Espírito Santo habita aqui. E quando ele habita no nosso interior, no nosso coração, no nosso ser, ele se sente, ele te incomoda. Ele faz com que você se sinta incomodado. E essa incomodação, essa angústia, essa tristeza que vem de dentro, muitas vezes é por práticas pecaminosas que estamos conduzindo nas nossas vidas, que estão permeando as nossas vidas, e não temos forças, e por aí vamos caminhando, dizendo que somos justos, mas com posturas de ímpios. É tempo de acordar. Essa pandemia tem nos levado a um tempo de reclusão e um tempo de muita reflexão. Eu creio que foi algo que Deus, dentro do projeto eterno dele, dentro da soberania dele, Deus ele promoveu essa pandemia para tratar conosco em muitas situações. Muitas dizem que eu não consigo ver Deus por trás dessa pandemia. Deus é Deus, ele tem tudo no controle das mãos dele, e nós precisamos crer assim e caminharmos sempre atentos ao que ele tem a nos ensinar. E essa pandemia está sendo pedagógica. Eu estou vendo a gente já mudando algumas coisas, né? O cenário está mudando. Estava conversando com a minha esposa, estou vendo já algumas coisas, já parece que o pessoal já está esquecendo, né? A poeira parece que está baixando, que nós saiamos desse período, dessa pandemia, né? Que marcou a vida da humanidade, do mundo, que nós saiamos dessa pandemia com muitos ensinos, crescidos e olhando a nossa postura como pessoas que servem a Deus, como justos, tratados, restaurados por Ele, pela Sua palavra. Então o primeiro caminho que vimos foi o caminho do homem justo, e nós vamos ver agora nos versículos 4, 5 e 6 do Salmo 1, o segundo caminho, o caminho do homem ímpio. Versículo 4 do Salmo 1. Não é o caso dos ímpios, são como a palha. Ele está falou do justo, agora ele vai falar do ímpio, né? Não é o caso dos ímpios, né? O que ele falou atrás dos 3 primeiros versículos, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho dos ímpios, no versículo 4, é totalmente oposto, é um caminho contrário ao caminho dos justos. Não é marcado pela separação do mal, pelo contrário, é marcado pela proximidade e pela prática do mal. Não é marcado pela devoção à palavra de Deus, pelo contrário,
é marcado pela aversão à palavra de Deus, pela rejeição, pela não prática da palavra de Deus. Não é marcado também pela bênção de Deus. Não existe a bênção de Deus sobre a vida do ímpio. Versículo 4, não é o caso dos ímpios, ao contrário, né? São caminhos contrários a Deus, são como a palha que o vento leva. Não é o caso, né? A mudança de caminho aqui, os ímpios, eles não são assim. Na edição revista e atualizada diz, eles não são assim, né? como o justo. Ele fala, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva, né? Existe uma mudança de caminho. Os ímpios não caminham como os justos, é o que a gente entende aqui. São como uma palha que o vento leva, são diferentes, né? Não são como uma árvore do versículo 3, como é visto o justo. Não, qualquer vento leva constantemente para onde quer, são volúveis, são instáveis. O quadro é de uma eira é um terreno onde se seca cereais, no alto de uma colina onde o vento leva a palha e deixa só os grãos. Então o ímpio aqui é comparado a essa palha, a palha que o vento leva, que anda sem rumo, que não tem uma definição nas suas atitudes, na sua caminhada. Eu observo muito, sou muito observador. Às vezes eu estou em alguns lugares e eu vejo determinadas pessoas indo, ouvindo, e quando eu tenho a oportunidade de olhar nos olhos, eu fico prestando atenção ao semblante, à fisionomia da pessoa, e às vezes eu fico pensando, o que será que está se passando nessa mente, nessa cabeça? Quais são as expectativas? Quais são os alvos? O que essa pessoa pensa? O que ela vive? Quais são os anseios dessa pessoa? Como é que ela olha para uma semana no seu início? Para os dias que virão, como é que ela olha? Parando para ver que eles são como o vento, como a palha que o vento leva. Imagine a palha que o vento leva, hoje está aqui, amanhã está lá, não sabe onde vai estar amanhã, não sabe onde vai estar depois. E aí eles saem, né, vivendo intensamente o dia de hoje como se fosse o último. Nós devemos viver o dia de hoje intensamente como fosse o último, para expormos a palavra de Deus, para levarmos o Evangelho às pessoas. E às vezes não fazemos isso com intensidade, com garra. Eu não estou falando de viver, aproveitar a vida, carpendi, aproveitar doidado, porque amanhã talvez não tenha mais tudo que eu posso ter hoje. Então, alimentando a carne, os desejos da carne o tempo todo. Essa é a visão, essa é a postura. O caminho do ímpio, versículos 5 e 6, terminam de maneira totalmente oposta, né? O caminho do ímpio termina totalmente oposto ao caminho dos justos. Versículo 5, por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. A ideia aqui é que não resistirão de forma alguma, é algo certo. A ideia é de que não permanecerão de pé diante de Deus no dia do juízo. E nós vemos isso lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. É uma vez só, não adianta ficar colocando coisa na cabeça que vai reencarnar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E muitas vezes com essas ideias em mente, muitos estão tirando a vida, né? Não aguentam viver mais essa vida, não caminham para perto de Deus e nas suas posturas injustas, ímpias, tiram a vida pensando em vir uma outra reencarnação, melhores, e vão chegar diante de Deus, e aqui está, o homem está destinado a morrer uma só vez, não tem morrer vezes mais em reencarnação, não existe biblicamente. Depois disso, enfrentar o juízo, estarão diante de Deus no juízo. E a Bíblia diz aqui, clara, no versículo 5 do Salmo 1, os ímpios não resistirão no julgamento. Não vai chegar lá, eu pensei que eu ia reencarnar e não reencarnei. Não vai resistir de forma alguma. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36, quem crê no Filho tem a vida eterna, já aqui nessa vida e no futuro. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu vejo algumas pessoas às vezes falando, Jesus te ama, não sei o que, Jesus te ama. Uma coisa assim, parece que é uma massagem no ego de determinadas pessoas. Olha o que o versículo fala aqui, quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus
permanece sobre ele. Como é que dá para dizer que Jesus ama, se a ira de Deus permanece sobre ele? Porque ele rejeita Deus o tempo todo. O caminho dos justos versus o caminho dos ímpios. No versículo 6 nós vemos: pois o Senhor aprova, cuida, conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor aprova, Ele cuida, Ele se preocupa, Ele conhece o caminho dos justos. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, e esse salmo nos traz uma excelente reflexão. Deus, na sua soberania, Ele aprova a ideia de que Ele conhece, Ele cuida dos nossos caminhos, Ele cuida do caminho daqueles que buscam a Ele, que servem a Ele, que tem Ele como Salvador das suas vidas, que tem Ele como Deus, que tem Ele como Senhor, que o obedecem. Ele cuida, Ele está atento. E pensem vocês, nada melhor do que sermos cuidados por Deus, de termos Deus conhecendo, Deus cuidando de nós. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O Senhor aprova, Ele cuida, se preocupa, conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à destruição. Não serão inocentes nessa vida nem na eternidade. Não adianta. Não vai dar para fazer que nem o meu amigo falou lá: na última hora eu pego no seu pé e vou com você. Não vai não, de jeito nenhum. Cada um vai chegar diante de Deus e vai prestar conta pelo que tiver feito aqui nessa vida, de bom ou de mal. Vamos prestar contas, todos. Não vai ter jeitinho não. E muitas vezes, habituados com o jeitinho brasileiro, as pessoas colocam isso: ah não, na última hora a gente dá um jeito. E quantos jeitos, quantas formas são criadas pelos homens, mas não estão aqui nas Escrituras. E Deus não falou, Jesus não falou, os apóstolos não falaram, e não adianta, não vai ter outro jeito. E quantas pessoas estão seguras, uma segurança, né, entre aspas, porque não, se não der assim, não der aqui, lá vai ter uma saída, vai ter um meio termo no meio do caminho. Não, é por aqui, é através do Senhor. Não seremos inocentes nem nessa vida, nem na eternidade, pelos nossos atos. O homem está, a partir da desobediência no Éden, caído e afastado de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele falou: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como descendentes de Adão e Eva, como filhos de Adão e Eva, todos pecaram. O pecado deles, lá no princípio, a desobediência, ela nos atinge até hoje. E nós ficamos destituídos da glória de Deus. Perdemos o brilho, perdemos o relacionamento com Deus que deveríamos ter. Por isso, muitas vezes, essa vida que você que está me ouvindo aí, essa vida vazia, essa vida estranha, essa vida sem objetivos, essa vida que parece que cada dia ela está pior, e que você não sabe o que fazer, e que reclama o tempo todo: porque eu não aguento mais, porque essa vida, porque isso, por aquilo. Você tem a ausência de Deus, você está separado de Deus, e há necessidade de uma religação com Deus. Como eu falei, o evangelho que eu prego, a vida cristã que eu prego, não é placa de igreja, não é: eu sou pastor da Igreja Batista em Barreiras, Bahia. Eu não estou pregando na placa da Igreja Batista da Família, eu estou pregando o evangelho, um evangelho que requer, para vivê-lo na sua intensidade, relacionamento com Deus. É dia a dia, é cada dia tomar a cruz e seguir ao Senhor. É reconhecer pecados, reconhecer falhas, saber que não sou perfeito, sou pecador e estou aqui dependendo da graça e misericórdia de Deus. E Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, Ele me chamou, Ele me trouxe para uma caminhada segura, para servi-lo. O Espírito Santo habita no meu coração, isso me dá muita segurança. E toda tristeza, todo vazio, toda inquietude que pudesse estar ocorrendo comigo, que ocorria lá no passado, não ocorre mais. Porque todo esse vazio, toda essa angústia, as mágoas, as incertezas, as preocupações são preenchidas pelo Espírito Santo de Deus. E você, talvez, se não esteja trilhando o caminho dos justos, esteja pelo caminho dos ímpios, talvez você viva com esse vazio. E a grande saída, a grande sacada é esse momento que você está ouvindo a palavra. E eu creio que o Espírito Santo produzirá fé salvadora em você. E Ele vai te atrair para Ele, com certeza. Eu creio que Deus tem falado ao teu coração hoje, por qual caminho você está seguindo. Eu gostaria que você parasse para avaliar qual é o caminho que você está seguindo. Eu creio que o Senhor
como acabei de falar agora, volto a frisar, Ele está te atraindo para Ele e preparou esse momento para você ouvir essa mensagem. Essa mensagem, um salmo tão conhecido, o Salmo 1, ela está sendo exposta para você de uma forma bem aberta, né? Bem esmiuçada, bem clara, para que você entenda, avalie a tua vida, o caminho que você tem trilhado. Você consegue ver Deus no teu dia a dia? Você consegue ver obediência à palavra dEle? Que esse é o grande problema. Eu vejo Deus, eu sou bonzinho, eu faço isso, aquilo, eu não mato, eu não roubo. Mas espera aí, o teu dia a dia é pautado pela palavra dEle? Você é obediente ao Senhor, você serve a Ele? As tuas atitudes, o teu dia a dia, o que você faz, o que você deixa de fazer, tem o crivo de Deus? E Deus está olhando, Ele está vendo, você tem essa consciência? E você, o que faz ou o que você deixa de fazer é para agradar o Senhor? Isso é muito importante que seja avaliado. Você consegue ver Deus no teu dia? Ter Deus na vida não é ausência de problemas, não. É ter Ele dando sabedoria para passarmos pelos problemas, porque eles virão, com certeza. Ele usa os problemas, as dificuldades e os vales para nos fazer crescer. Avalie agora o caminho do justo. Versículo 6, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Ele cuida, Ele conhece, Ele está no controle do caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios, Ele conhece também. E Ele fala aqui, o salmista, leva à destruição. É um caminho que tem a aprovação de Deus, o caminho do justo. É um caminho especial. É um caminho trilhado por aqueles que estão caminhando para os céus. Diante de tudo que foi falado, o que você vai fazer? Vai continuar caminhando sem querer saber se está caminhando o caminho do justo ou o caminho do ímpio? Você vai continuar assim? Essa é a tua decisão? Né? Eu creio que o Espírito Santo está te incomodando. E deve incomodar. Se eu pregasse a palavra de Deus aqui e ficasse, foi muito bonito, foi muito gostoso, e não te impactasse de alguma forma, eu estaria pregando por pregar. Eu não estou aqui para massagear ego de ninguém, eu estou aqui para expor a palavra de Deus, e ela que trata, e ela que penetra no teu coração, ela que penetrou no meu coração e trouxe transformação, me atraiu para Deus. Da mesma forma, isso está acontecendo com você aqui agora. Deus pode mudar inteiramente o rumo da tua vida hoje. E se você tem sentido o desejo de mudar de vida, eu quero orar com você, né? Quero orar por você agora, porque existem dois caminhos a ser trilhado. Vou repetir, existem dois caminhos a ser trilhado, mas só um por Deus é aprovado. Existem dois, não dá para andar nos dois, então dá para trilhar só por um. E esse caminho, que por Deus é aprovado, é o caminho do justo. É o caminho que Deus, nessa noite, tem apresentado a você. E eu gostaria que você avaliasse como você tem caminhado até aqui, diante desse salmo. Gostaria que, de repente, não fique só aqui. Você está ouvindo essa mensagem, ao terminar, assim como eu falei ao término de expor os 3 primeiros versículos, eu falo agora no final, após expor os 6 versículos, mostrando o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Salmos e falasse com Deus: Deus, me dá clareza em tudo isso. Eu creio que na exposição que foi feita, muita coisa você entendeu, mas que o Espírito Santo de Deus haja de uma forma profunda no teu coração, e que você entenda, que você compreenda esses dois caminhos. E eu creio que de repente você vai se surpreender com a tua caminhada. Que caminho você está seguindo? E eu vou deixar algo prático para você fazer aqui. Depois de ouvir aqui, depois de ler o Salmo 1, como eu te falei, pegue uma folha e escreva de um lado justo, do outro lado ímpio. E você comece a colocar atitudes suas que você identifica como caminhada de uma pessoa justa. E coloque atitudes que você reconhece que são atitudes de uma pessoa ímpia, uma pessoa que não tem Deus, uma pessoa que não caminha de acordo com a palavra de Deus. E veja e faça uma comparação com a tua caminhada, com a tua vida. Isso seria uma radiografia da tua vida, atitudes de um justo e atitudes ímpias. E de repente, se você vê que atitudes
justas são muitas e menores as atitudes de um ímpio, amém, graças a Deus, e ore para que essas atitudes diminuam e que você daqui a pouco não tenha mais esse tipo de atitudes. Agora, se a tua vida é pautada por tantas atitudes impiedosas, é tempo de você voltar-se para Deus, e Ele está te dando essa oportunidade agora. E eu gostaria de orar com você. A frase que eu fechei hoje aqui: existem dois caminhos a ser trilhado, mas só um por Deus é aprovado. Que você avalie, existem dois, né? Dois caminhos a serem trilhados, e só um por Deus é aprovado, é o caminho do justo. E que você volte-se para Deus hoje, que o Espírito Santo toque no teu coração, que você seja incomodado, que você não durma, que você não tenha tranquilidade pela ação do Espírito Santo, porque Ele virá habitar no teu coração e colocará a fé salvadora, e você se renderá aos pés de Cristo, e a tua vida será diferente. A tua vida será uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida de prática da palavra, e você verá quanta mudança. E eu me converti já com 30 anos, eu caminhei durante muito tempo em uma igreja evangélica, mas eu não tinha relacionamento com Deus, não tinha uma vida justa. A minha vida ela era mesclada por muitas posturas impiedosas, era uma vida totalmente fora da postura piedosa, que é da prática da palavra. E pela misericórdia de Deus Ele me alcançou, e eu posso dizer hoje, com 61 anos, que há 31 anos eu sirvo ao Senhor. Há 31 anos eu tenho tido uma caminhada justa, eu saí do caminho da impiedade. E isso alegra o coração, isso dá tranquilidade quando nós deitamos e colocamos a nossa cabeça no travesseiro. Mas quando estamos na caminhada ímpia, na caminhada distante de Deus, quando colocamos a cabeça no travesseiro, parece que tem espinhos, incomoda. Quantas vezes eu me senti assim? Talvez seja o teu caso. E hoje Deus está te atraindo para Ele, e que realmente o Espírito Santo produza fé salvadora. Eu quero orar com você e por você agora. E se você quiser entrar em contato comigo, né, nós temos o nosso canal no YouTube. Você pode colocar uma mensagem no canal, essa mensagem ela fica depois no YouTube. Você pode pôr uma mensagem, colocar o teu telefone, que eu entro em contato com você. Eu vou ajudar você com certeza, ok? Vamos orar então. Querido Deus, eu te agradeço pela tua palavra, pela exposição do Salmo 1, um salmo abençoado e abençoador, um salmo que faz um raio-x da vida do ser humano, dos dois caminhos, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Pessoas que ouviram essa mensagem agora, Pai, eu creio que não sou eu que vou tocar nesses corações, é o Teu Espírito Santo. Toque corações, toque em vidas e atraia para o Senhor. E traga, ó Deus, para servir ao Senhor de verdade. Traga, Senhor, os eleitos para os Teus caminhos. Traga, Senhor, a Tua palavra está sendo pregada. E eu te louvo pelo privilégio da exposição da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles que já foram alcançados. Muito obrigado, ó Deus, por aqueles que caminham justamente. Daqueles que têm vida piedosa, vida de prática da Tua palavra. Eu te agradeço, eu te louvo por esses, ó Deus, e peço que o Senhor capacite esses para levarem a Tua palavra, para que os eleitos sejam alcançados, para que os eleitos venham, para que os eleitos caminhem para os céus juntamente conosco. Eu sei que o Senhor fará assim, eu sei que nós somos instrumentos do Senhor. Estou aqui, ó Deus, como instrumento do Senhor, expondo a Tua palavra e orando agora, Deus. Se alguém for tocado pela Tua palavra nesse momento, que nos procurem, que venham, ó Deus, para serem ajudados, para a glória do Senhor. Essa é a minha oração, é a minha gratidão a Ti, pela exposição da Tua palavra que trata, que produz fé salvadora. Muito obrigado, em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Uma boa semana a você, e nós continuaremos a partir de agora com as nossas gravações na igreja, das pregações, e serão todos os domingos serão postadas para vocês. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Domingo que vem, exposição de 1 Pedro. Fiquem com Deus e até lá.